Mensagem para você, leitura e reflexão do livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 18, terceiro áudio. Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa sua boca e diz: não cometi maldade. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar: pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão, e pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Provérbios 30. Agur, ele era professor árabe de uma tribo ismaelita do norte da Arábia, de nome Massa. Ele escreveu para 2 dos seus alunos, Itiel e Ucal, este trecho de Provérbios, que ensina os jovens como a namorar. Existem 3 coisas difíceis para mim, e a quarta que não compreendo: o caminho da águia no céu, o caminho da serpente nas pedras, o caminho do navio em alto mar e o caminho de um homem junto a uma jovem. Essa passagem é um enigma a ser desvendado. E temos que encontrar uma ligação entre as 4 situações. O homem citado na passagem está noivando de uma jovem. O noivado, o namoro, devem ser de dedicação, amor e, sobretudo, de respeito. Mas o que nós temos visto nos dias atuais é que a virgindade é algo tido como careta, ultrapassado. O mundo moderno está distorcendo o que é o amor verdadeiro, os princípios e o respeito. E, infelizmente, a santidade virou algo sem valor, fora de moda. Mas aprendemos como o caminho da águia se caracteriza. É uma visão, porque a águia no céu tem visão. E é assim que nós temos que ter na nossa vida, visão, principalmente aos que estão noivos, aos que estão namorando. Tem que ter uma visão de saber que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e que você tem que zelar por ele, guardar por ele, precioso, algo que é precioso. A juventude não pode perder esse valor de se guardar, de se manter puro, que a pureza, o Espírito Santo só habita num templo puro. E o amor verdadeiro não é aquele que eu tenho que me entregar antes do casamento. O amor verdadeiro é aquela pessoa que me respeita e que sabe esperar até o dia do altar. É difícil, sabemos que é muito difícil. Por isso que nós lutamos contra a carne. Por isso que nós temos que fugir de situações que talvez nos favoreçam, que sejam propícias a gente cair no erro. E a águia, ela tem uma visão ampla. Lá de cima, quando ela vai para o alto, ela vê tudo e observa o perigo e é cuidadosa. Ela não tem olhos apenas para sua presa. Ela dá um voo rasante, mas, ao contrário, nós vemos daqueles que se lambujam na carniça, correndo o risco de serem atacados por outros animais. Exemplo, os abutres e os urubus. Eles distraem-se ali na hora que eles estão se fartando da sua carniça, a carniça que eles estão devorando, e eles ficam desatentos. E enquanto a águia que está no céu, ela tem uma visão extraordinária, completa de tudo que está ao seu redor. Pois quanto mais alto nós, amados, estamos, mais alto nós temos a visão ao longe. E cuidado, e nós temos aquele cuidado
E nós conseguimos enxergar 7 vezes mais do que uma pessoa normal. Ou seja, quanto mais perto de Deus, mais será a sua visão. Muitas vezes nós temos uma visão perfeita, 2 olhos perfeitos, mas estamos cegos. Por quê? Porque estamos longe da vontade de Deus. Nós não estamos no centro da vontade de Deus. Nós queremos levar a vida da maneira que nós queremos e acabamos nos tornando cegos. Não é verdade? Porque a gente não quer sair da nossa cegueira espiritual. Cego não é aquele que tem uma deficiência visual, pelo contrário. Porque essa pessoa enxerga às vezes muito melhor do que muita gente que tem 2 olhos perfeitos. E é o que nós estamos vendo na realidade isso acontecer, igreja. Muitas vezes nós ficamos cegos espiritualmente e precisamos tirar as escamas dos nossos olhos espirituais, sabendo que pecado é pecado, não importa o tamanho e o grau. O mundo atual leva que eu tenho que levar a minha vida da maneira que eu quiser, que eu sou dono do meu próprio nariz. Que esse papo de manter-se puro, de se manter virgem, isso é coisa pra careta, isso é coisa pra gente louca. Mas não é bem isso. Quando quem de nós já não passou por essa experiência e que se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente? De ter se mantido puro até o dia do altar? Seria tudo diferente? Porque, querendo ou não querendo, no mundo espiritual, nós trazemos maldições para nós, quando nós ultrapassamos os mandamentos de Deus. O namoro é para se conhecer, o noivado para se conhecer mais ainda, mas não é para se conhecer intimamente, é para se conhecer, saber os gostos daquela pessoa, se enquadra com o teu. Ver o caráter da pessoa, como a pessoa trata os seus pais, os seus familiares, os seus amigos. Se a pessoa gosta de trabalhar. São essas qualidades que a gente se vê. Porque depois que se casa, depois que está ali, vivendo a vida lado a lado, dia após dia, aí não adianta enxergar os defeitos e as falhas. Porque as mesmas falhas e os mesmos defeitos, essa pessoa tinha no namoro e tinha no noivado. Só que nós não percebíamos porque estávamos com a nossa visão apagada. Estávamos só olhando pelo lado apaixonado das emoções. E sabemos que a paixão, ela dura 7 anos e depois acaba. E o que vai permanecer? É o amor. Então nós temos que vigiar muito nisso. A galinha nos ensina uma lição. Ela olha para os lados e para baixo. Nós buscamos as coisas que são lá de cima. Não é verdade? E a galinha ainda, ela nos dá outro exemplo. Ela faz ciscar a terra. No caminho da águia, ela tem a direção, objetivo e propósito de direção. A águia sabe o que vai fazer e aonde está indo. E você sabe aonde você está indo? Objetivo. A águia tem objetivo de trazer o alimento. Sem propósito, e ela tem um propósito. E esse propósito, ela é de dividir os seus recursos. O segredo, gente, amada igreja, é ficarmos perto de Deus, o mais alto. E isso vai aumentar a nossa visão. São lições preciosas de Provérbios, que o autor desse texto, de capítulo 30, Agur, está usando as figuras de animais para que nós possamos entender mais claramente a mensagem que ele quer passar. Que nós temos que ter uma visão como a da águia.
que nós também temos que ter a visão de uma galinha, que ela vê tudo ao seu lado, ao seu redor, e que ela também olha para baixo. Isso quer dizer o que para nós? Que nós temos que ter os 5 sentidos atentos, estar atento a tudo que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, e não simplesmente tratar as coisas simplesmente como coisas que acontecem do acaso. E sabemos que não é isso, amada igreja. Sabemos que a nossa luta ela é espiritual. E o caminho da cobra na penha. A cobra, ela não deixa marca. Ela não deixa rastro e nem mancha. A cobra, esse animal que ele é peçonhento. Olha o detalhe. A cobra, ela não possui visão. Porém, as suas toxinas e a sua habilidade em rastejar, quando ela passa pela terra, ela facilmente, ela vai demarcar o lugar com o seu rastro e o seu cheiro, para que quando ela quiser voltar àquele mesmo lugar, ela possa encontrar. É uma vereda sem marcas e sem pegadas. Não há rastro, não há manchas para trás. Jesus, amada igreja, Ele é a rocha da igreja. Ele é a nossa rocha. E nós precisamos construir a nossa casa na rocha que é Cristo, o Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 7... Vamos acompanhar comigo, não deixe de acompanhar na Sagrada Escritura, marque os textos, depois confira na sua Bíblia, não fique só naquilo que eu estou falando, confira na palavra do Senhor. Mateus 7:24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. E quando ele constrói a sua casa na rocha, ele está construindo a sua história. Amada igreja, para permanecer firme em Cristo Jesus, nós não temos que deixar rastros de escândalos, de manchas, de pecados, de perigos. Nós não podemos trazer mais uma história deturpada, porque nós estamos na rocha. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, os erros que nós cometemos no passado, as nossas transgressões que havíamos cometidos, elas são perdoadas. A nossa dívida, ela foi quitada pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós fomos lavados de todos os nossos pecados. E perante aos olhos de Deus, nós passamos a ser puros, lavados, redimidos de tudo aquilo que nós havíamos feito, que tinha manchado, tinha deixado rastro na nossa história. Deus, Ele perdoa e esquece de imediato os nossos pecados. Mas o ser humano não. O ser humano não esquece. E quando ele tem oportunidade, ele vai nos atingir com aquilo que mais nos dói. Lembra quando Paulo falou do seu espinho na carne? Todos nós temos um espinho na carne. E nós vamos ter, amados, que aprender a viver com isso. Quando alguém te atacar por algo que você era assim, você era assado, a minha dívida foi paga. E se preciso for, dê outra face, fique em silêncio. O que vai contar é o que você é do momento que você aceitou o Senhor Jesus. A nova história que você está escrevendo, essa sim, amados, ela não pode ter mancha, porque antes nós vivíamos no tempo da ignorância. Mas hoje nós sabemos, nós conhecemos. Então, nós temos que cuidar muito para não manchar mais a nossa história. Essa nova oportunidade que o Senhor Jesus nos concedeu, o sacrifício ao qual Ele passou, ao qual Ele pagou por nós.
E a Bíblia, ela diz que aquele, pois, que está em pé, olha para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Assim como a águia, nós não podemos abaixar a nossa retaguarda. Nós temos que olhar para o alto, olhar para Deus, analisar as circunstâncias. E assim como a galinha, que quando está ciscando a terra, que está ali procurando minhoquinha, que está procurando alimento para alimentar os seus pintinhos, mas pensa-se que ela está despercebida, pelo contrário, ela está olhando para o lado e ao mesmo tempo para baixo. E assim tem que ser nós, amada igreja. Nós não podemos nos ficar despercebido. Temos que estar atento, olhando para a direita, olhando para a esquerda, para a frente. E sabendo que o caminho que nós não podemos mais voltar para trás, para as nossas transgressões, assim como o cachorro que quando volta para o seu vômito, nós não podemos agir mais assim. Porque o Espírito Santo abriu a nossa visão e abriu o nosso entendimento, aleluia. Uma palavra de exortação ao nosso coração, palavra forte desse capítulo 30 de Provérbios, de toda a série de Provérbios. Esse é o capítulo ao qual o Espírito Santo mais me atentou para fazer gravar ele em mais áudios. E ainda vou gravar o 4º áudio, porque há verdades absolutas que não podem passar desapercebida desse texto. Então nós temos que entender isso, amados, que o nosso testemunho é muito importante e ele pode salvar uma vida. E o caminho do navio no meio do mar? Quando está lá o navio no meio do mar, que nós estamos lá, quando, né? Se olha para as estrelas, se olha mais para o céu, se tem uma visão ampla do céu, porque você está em alto mar, você só vê o mar e o céu. Para traçarmos o caminho do navio no meio do mar, nós devemos dizer que ele nunca vai de um porto, de uma outra cidade, sem ter um destino, sem ter uma rota a seguir para esta viagem. São necessários alguns itens de auxílio para o capitão, como o vento favorável, os remadores que ficam no convés e os passageiros. Esse caminho do navio e os perigos que se corre em alto mar podem assustar as ondas gigantes, como os monstros marinhos, com o abismo. E quando nós, amada igreja, olhamos para Cristo e não olhamos para o homem, não olhando para as circunstâncias, somos guiados para o céu, andamos na direção de Deus, porque o mundo é como um mar que está à nossa frente. Há momento, você vai olhar e vai contemplar a sua beleza, né? Que lindo, que maravilhoso, que esplêndido. Mas, quando você, imagine-se o mundo como um mar, e quando você está diante do mar, que você chega e contempla tão grande maravilha da criação de Deus. O mar é uma das criações mais lindas e perfeitas de Deus. E você vai adentrando dentro daquele mar, lindo, sereno, as águas cristalinas, azulzinhas, que você pode olhar os seus pés debaixo da água. E você vai indo, vai entrando, se aventurando mar adentro. Só que o mar, muitas vezes, é traiçoeiro. Quem não sabe nadar pode morrer afogado. De uma hora para outra, o vento pode mudar e, de repente, pode vir uma onda enorme. E assim é o mundo. Nós vamos nos aventurando,
com as suas belezas, com seus encantos, com seus prazeres. E quando nós os deparamos, ele já nos afogou. E nós ficamos no mais profundo do abismo. O caminho do homem é como uma virgem. E o que quer dizer isso? A virgem não é pura? Assim é o nosso caminho. Nós temos que viver pureza. A palavra pureza tem a ver com castidade, inocência, limpeza. O texto está abordando o assunto, o noivado. E isso nos mostra como nós temos que fugir da aparência do mal. E isso nos mostra, igreja, que nós temos que ter o compromisso. Porque o Evangelho de Cristo, nós temos que viver ele vias de fato. A palavra forte de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra do Senhor que está falando. Eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Isso nos mostra o compromisso que nós temos com o Evangelho de Cristo, com a palavra do Senhor. E isso nos traz, igreja, esperança ao nosso coração. Quando existe o noivado, existe as alianças, a troca de alianças na cerimônia do noivado. E ali, a partir daquele momento dos noivos, surge a esperança do quê? Do casamento que virá. E que fica cada vez mais perto. E a partir daquele momento, tanto o noivo como a noiva começa a se preparar para o grande dia. Aleluia! Trazendo essa palavra para nós, igreja. Lembre-se que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e Rei das nossas vidas, nós começamos o nosso noivado. Começamos a nos preparar para o dia do nosso casamento, porque o Senhor Jesus comparou a sua igreja como a noiva, como a sua noiva. E vai chegar o grande dia, amados, desse casamento. E os preparatórios, quem é que vai fazer? É nós, a igreja. E quais são esses preparatórios? Quando está se preparando para o casamento, vamos usar o lado material. Vai se pensar em adquirir a sua casa própria, os móveis para dentro da casa, para a mobília. Vamos nos preparar com a coisa mais linda que será inesquecível, que vai ter filmagens, vai ser momento de celebração, de festa. A festa do casamento. E ali os noivos começam a sonhar com cada arranjo, com cada decoração, com cada detalhe pessoal deles, da história deles, que eles viveram, que eles vão trazer para aquela festa de casamento. Assim, amada igreja, é nós. Nós somos essa noiva e nós estamos esperando o noivo. E quais são os ornamentos que nós temos que ter, amados? Santidade, pureza, alegria no Espírito, os 9 frutos do Espírito Santo que nós temos que ter na nossa vida. Esses são os preparativos dia a dia que nós vamos preparando a nossa festa de casamento. Porque nós, amados, temos que morrer. Aquela velha natureza humana, ela tem que morrer. E quando nós passamos a viver com Cristo, nós ganhamos uma nova história, um novo recomeço, uma nova natureza em Cristo, a qual não pode mais haver mancha, não pode mais haver rastros de pecado. E nós, através desta mudança de vida, que nós passamos a viver em Cristo, aleluia,
vai chegar o dia que nós vamos dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena a espera, valeu a pena eu ter renunciado à minha carne, valeu a pena dia a dia, Senhor, eu refazer contigo uma nova história. O segredo, amados, dos caminhos, dessa lição dos caminhos de Provérbios 30, 18, é a visão do bom testemunho de vida, de uma vida estruturada. Olhe para os céus, ou seja, olhe para Deus e mantenha a sua vida em santidade, em pureza. Nós cristãos, nós somos usados por Deus para levantar pessoas, para levantar vidas. Nós, através do nosso testemunho de mudança de vida, nós podemos resgatar a outras vidas. Através do nosso testemunho, nós somos um vaso. E esse vaso precisa ser cheio da presença do Espírito Santo, a fim que nós possamos levar o bom perfume de Cristo aonde quer que nós chegar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Palavra gloriosa, palavras sábias, como todo o livro de Provérbios, amados. É uma sabedoria em cima da outra. Não poderia ser diferente no capítulo 30 de Provérbios. E vamos para o 4º áudio. Amém? Se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo áudio. Deus abençoe a todos.